Bom dia, irmãos e amigos da IBLN, alunos. E nós estamos aqui mais uma aula para estudarmos o livro de Apocalipse e continuar a nossa aula. E agradecer a sua presença aqui conosco e dizer que é um prazer estar aqui. E dizer também que quando terminar a nossa aula, se você gostou, dá o seu joinha aí, o seu like. E eu gostaria já de começar a nossa aula orando, que você pudesse aí na sua casa também agradecer e orar comigo. E será um prazer. Vamos orar ao Senhor, agradecendo nossa aula. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas infinitas bênçãos, pela graça derramada sobre as nossas vidas, que hoje, logo cedo, tu nos abençoasse, Senhor, com o raiar do dia, Senhor Deus, que tu nos concedeste, Senhor Deus, o dom da vida. Queremos te pedir, Senhor Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor Deus, para entendermos, Senhor Deus, tudo aquilo que tu queres nos ensinar através da tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. E logo mais, Senhor Deus, nos abençoa também com o culto, Senhor, que tu possas trazer a tua palavra, Senhor Deus, e também o entendimento com, Senhor Deus, a palavra abençoada do culto, os cânticos, Senhor Deus, que nós possamos entregar, Senhor Deus, o nosso serviço de louvor e adoração com esse culto, Senhor Deus, com esta aula, e que tu, Senhor Deus, seja exaltado nas nossas vidas, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, neste dia e, Senhor Deus, nos abençoa e nos livra do mal. E confessamos, Senhor Deus, a Ti, que somos pecadores e precisamos da Tua graça. E pedimos, Senhor Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, né? Falamos na aula passada sobre Apocalipse, não deu tempo de terminar o capítulo 9, por muitos e muitos detalhes que envolve o capítulo 8, o capítulo 9, e eu disse a vocês que não gosto de deixar vocês sem os detalhes, né? E isso é verdade. Falei um detalhezinho sobre o Espírito Santo, né? Dizendo que o Espírito Santo tinha saído, ainda não saiu, desculpe, foi assim, eu acho que a emoção do momento, né, ainda não saiu. O Espírito Santo vai ser nos tirado, né, vai ser levado realmente assim, definitivamente, né, daqui vai sair daqui da terra, né, quando terminar todo esse período, né, quando a sétima taça for derramada, mas ainda ele vai continuar, né, foi o calor do momento, a gente falando aqui, e eu dei essa informação, peço perdão, e a gente está corrigindo aqui agora, né, então nós vamos aqui fazer um resuminho, para que você possa estar aí se enquadrando no tudo que a gente já falou, e vamos aqui agora, né, então nós já vimos o que, né, dentro do livro de Apocalipse, vamos fazer um breve resumo para iniciar, né? Nós ficamos no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 12, nós ficamos lá, e nós vamos continuar aqui a partir do 13, 9 e 13, Apocalipse 9, capítulo 9, versículos 13 em diante, mas nós já vimos, né? Vimos até aqui que o livro de Apocalipse não é um livro fechado, né? Não é aquela coisa misteriosa, né? Que ninguém conhece nada, pelo contrário. Foi dada uma ordem, né? Que João escrevesse e passasse toda a informação para nós, né? Que nós fôssemos informados de tudo que acontece no céu, toda a visão dele, tudo que foi visto, tudo que fosse nos informado, que nós ficássemos sabendo de tudo, né, que a visão de João, seja ele audível, seja em forma de visão, tudo fosse escrito, relatado, exatamente, passado para nós, né? Mas um livro aberto, né? Fosse revelado sobre a vitória retumbante de Cristo Jesus e da sua igreja, né? Essa era a mensagem mais contundente passada de Apocalipse, né? A vitória de Cristo da sua igreja, né? Vimos que neste livro, esse livro, né? O livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas. E na aula passada nós explicamos bem passadamente, né, o que significava isso, né, e que cada uma dessas sessões inteiras, né, da dispensação da graça de Cristo Jesus revelada a nós, né, mostrava os fatos e eles vão se agregando, né, cada vez mais, né, então
esses fatos vão sendo revelados e essa história vai sendo contada e agregada, né? Mostrava os fatos que vão da primeira dispensação, da primeira vinda de Cristo Jesus até a segunda vinda de Cristo Jesus, né? Essa dispensação é a primeira vinda de Cristo, do nascimento dele, né? Da chegada de Cristo ao mundo até a sua segunda vinda, tá? Vimos que os 7 candeeiros falam da igreja como noiva de Cristo sob o olhar investigador, né? Do corretor e restaurador, né? E Cristo sabe tudo que a igreja faz, sabe seus defeitos, suas falhas, sabe como corrigi-la e repreende a igreja, né? Não deixa a igreja fazer as coisas erradas, ele repreende a igreja, ele mostra como fazer certo, né? Como corrigi-la, como ela deve fazer, e ele faz isso, tá? Nós vimos isso nas cartas de Apocalipse, né? Do Apocalipse. Vimos que os 7 selos falam da perseguição do mundo para com a igreja, né? E como Deus selou o seu povo e os conduziu em glória, né? Até o momento lá, né? Nós vamos vendo, né? Porque nós, em Apocalipse, vocês têm a ideia que a história é futura, né? Nós vimos isso também, que ele vai mostrando a história futura, né? E nós vimos que é como um filme que mostra a história futura. Então, nós temos sempre essa ideia. Então, os selos, eles vão mostrando essa história futura, né? No futuro, o futuro da igreja, as perseguições também futuras, né? Então, vimos que os 7 selos falava dessa perseguição, né? Também, como Deus selou o seu povo e conduziu em glória, como eu estava falando antes de beber água, enquanto entregou os ímpios, né? A completo desespero, vocês viram, né? Até na aula, essa não, a anterior, eu falei, meu Deus, se você tem uma pessoa que você gosta, né? Que você ama, que não conhece Jesus, procura, ora por ela, fala de Jesus para ela, que ela consiga chegar ao entendimento que Jesus é a salvação, né? Ora por ela, tá? Então vimos também, né, que as 7 trombetas falam do juízo de Deus ao mundo, né? Dos ímpios, fala do juízo de Deus aos ímpios, né? Com referência aos ímpios. Em resposta às orações dos santos, os santos clamam aqui nos altares da igreja, né? Chorando, talvez pelas perseguições, né? E a resposta vem lá do trono de Deus, né? Então o altar da igreja está intrinsecamente ligado lá ao trono de Deus, né? Então os santos, durante todo o tempo da igreja, todo o tempo, eles oram e Deus responde lá no seu trono, né? Então essas trombetas são agentes do juízo de Deus, tá? Do juízo de Deus, eles recaem sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios, sobre os astros e sobre os homens, né? Lembra que a gente falou sobre cuidado aqui sobre o microfone também, né? Senão daqui a pouco vai haver juízo até no microfone. Então, fala sobre o juízo também dos homens, né? Que os homens também vão sofrer, vão morrer 1/3 dos homens, né? E etc e tal. Nós vimos muito sobre isso. Vimos que na 5ª trombeta, Satanás recebe autoridade e ele abre esse fosso, sobe assim uma fumaça, né? E essa fumaça até encobre o sol, né? Fica aquela coisa nebulosa e os demônios, até Deus faz assim, usa o próprio demônio contra o homem, né? Usa o próprio demônio contra o homem, né? Usa a própria obra de Satanás contra o homem, nós vimos isso também, tá certo? E o demônio recebe a autoridade dada por Deus, né? O Jesus tem a chave, ele libera esses demônios e os demônios recebem essa autorização para perseguir o homem ímpio, tá? Então, para atacar esse homem, né, que não tinha o selo de Deus, e é um desespero para esse homem, né? Mas agora, na 6ª trombeta, né? Eu falei na aula passada, não ria, eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, né? Então não ria aí, né? Então, na 6ª trombeta, vamos observar como o juízo de Deus avança, né? Para o desfecho final, tá? E nós vamos ver, né? Morte, um juiz assim, se fazendo um desfecho. O juízo de Deus que
desaba sobre o ímpio é resultado também das orações dos santos, né? Nós vamos ver agora no capítulo 9, do versículo 13 ao 15, e que nós vamos exatamente começar agora o capítulo 9. Nós vamos continuar, né? Eu fiz um histórico de resumo para que você se situasse, e agora nós vamos ver, né, as grandes operações, esse nome agora chique, né? As grandes operações de Deus na terra vêm em resposta do quê? Das orações do povo de Deus, né? Eu falei para vocês que o altar ora, os santos aqui, né, os selados de Deus oram, porque a igreja, ao longo do tempo, a igreja vem sendo perseguida, desde lá do primeiro século, né, até os dias de hoje, e vai continuar sendo perseguida. Então eles oram por justiça, apelam, Senhor, né, tu não vê a iniquidade, né, tu não vê que Babilônia, né, que Babilônia significa o mundo, né, nos persegue, né, é contra a nossa igreja. Então, esse clamor, ele vai sendo, vamos dizer assim, né, ele vai sendo guardado, né, ao longo do tempo, e um dia Deus diz, não, chega. Então, agora, essa operação, né, ele vai sendo guardado junto, né, e ele vai subindo na conta de Deus, mas chega um momento que Deus diz, basta, agora vamos começar a operação, né? As orações dos santos já chegou, né? Deu a cota, e essa operação final do próprio Deus cessou essas orações, e agora eu vou tomar providência, né? As operações, né, de Deus sobre a terra vêm pelo clamor, né? Pelas orações. Então, o sexto anjo, você lê aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, né? O sexto anjo tocou a trombeta, né? E ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, né? Vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, né? E foi assim no Êxodo, né? Ao longo da história, em Apocalipse revela essa conexão entre o altar e o trono, né? Quando a igreja ora, Deus une, né? O soberano Deus, né, usa os atos de justiça. Lembre-se disso, é muito falado na Bíblia, os atos de justiça. E Deus agora vai botar em prática esses atos de justiça. O juízo de Deus é executado pelo quarto anjo, que estão atados junto do rio Eufrates, né? O verso 14, ele diz isso. Ela disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Lembre-se, 4 anjos, né? Esses anjos são agentes da justiça de Deus. Esses anjos são maus, são anjos caídos que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Lembre-se que a gente falou na aula passada, né? Que Deus vai usar os próprios anjos caídos, os próprios demônios, para executar o juízo de Deus. Deus usa a obra maligna, né, os anjos caídos, né, para fazer o próprio juízo de Deus sobre os homens que não são selados, por incrível que pareça. Eles se agradam de participar, né, eles fazem com que os homens promovam guerras, tá certo? Porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. E guerra é tudo que eles gostam, tá certo? Então, 4 é o número do mundo. Então, representa aqui que o mundo inteiro está à vista, né? Está sendo movido, né, sobre a guerra, né? Então o mundo inteiro vai estar em guerra, em confusão, em tumulto. É uma coisa movida sobre os 4 cantos do mundo, né? Então essa confusão, esse tumulto, essa guerra, né? Esses anjos estão atados junto ao rio Eufrates. Foi justamente aqui no rio Eufrates onde ficava o Éden, que os poderes satânicos levaram os nossos pais. Lembra? Adão e Eva.
a queda. Havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindos do norte. Lembre-se disso, Ezequiel 38:14. Você pode conferir aí, Isaías 5:26 a 30. Jeremias de 6 a 22 a 26, né? João transformou essa expectativa militar em invasão de demônios, tá certo? O Eufrates tornou-se materialização de uma barreira atrás da qual se representa a tragédia do juízo. Tá certo? Barrados por Deus ou libertados por Ele para a ira. Deus transforma os próprios demônios executando a ira de Deus. Tá certo? O Eufrates é o limite oriental da terra prometida. Então, Deus está fazendo onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus. Assíria e Babilônia. Representantes total. Do que representava tudo que é mundano. Está descrito, né, na Bíblia como Assíria e Babilônia, tá certo? Assim, este rio representava Assíria e Babilônia, ou seja, o mundo ímpio, conforme Isaías 8:7. Eufrates é apenas um símbolo, né, de distribuição do mundo, do império real, mundano, infelizmente, né? O juízo desencadeia no tempo determinado de Deus, conforme o versículo 15, se você acompanhar aí na sua Bíblia, né? Os 4 anjos estavam preparados para aquela hora, aquele dia, o mês, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então eles tinham um momento certo, um tempo certo, previsto pelo próprio Deus, tá? A soberania de Deus, ela controla os agentes do espaço e tempo. Isso aí a gente já sabia, né? Deus controla o tempo e as estações, mas Ele controla também para o juízo, né? Deus está no trono e Ele controla o tempo e o momento de usar a sua ira contra aqueles que não decidiram por Cristo Jesus. Nada acontece sem a sua permissão, Ele está no controle. Lembre-se disso, desde o início, quando Deus começou a executar o seu juízo, Ele faz esse juízo acontecer ao seu controle, né? Ele é quem dá autoridade a Satanás para abrir o poço do abismo. Ele quem dá a ordem. A resposta vem das orações dos santos. Ele solta os 4 anjos do juízo. Ao seu comando vão executar o seu juízo, as suas ordens. Ele é quem determina de onde esses anjos procedem e o que vão fazer, a qual momento e a qual tempo. É Deus quem ordena, né? Então, o tempo e o momento está nas suas mãos, o controle está nas suas mãos. Esses anjos do juízo não são livres para agir de forma como queiram e quando queiram, mas a autoridade de Deus. Eles estão debaixo da autoridade única e exclusivamente do próprio Deus. Eles foram preparados para esta hora definida por Deus. Eles só podem agir no tempo estabelecido pelo próprio Deus. No tempo que Deus determinar, esses 200 milhões de cavalos serão soltos. Lembre-se que esses cavalos, como foi dito na aula passada, eles são agentes demoníacos. Não são animais naturais, são demônios, tá? Então é uma enchente de poderes demoníacos que vai transbordar sobre o mundo civilizado. Aqui nós estamos falando, continuamos a falar de uma linguagem simbólica, né? Nós falamos isso muito existe a corrente futurística, que é linear, não acredita. Mas aqui a gente está falando de símbolos, né? Então, ao que nós estamos nos referindo aqui a alguns símbolos. Isso aqui é um símbolo. O fato de serem soltos representa a libertação da ação punitiva no prazo previsto por Deus. Ao permitir que esses anjos sejam desatados, Deus usa a guerra como uma voz de admoestação dos maus. Apocalipse 9:20. A guerra também está incluída no decreto de Deus, havendo sido determinada a sua hora.
O juízo desencadeado pela sexta trombeta é mais severo do que o anunciado pela quinta. Lembre-se que nós falamos também na aula passada que a cada trombeta, esse juízo vai se asseverando, vai aumentando o seu poder de combate e de ação. Ele vai piorando a sua ação, vai sendo mais asseverado o seu poder de combate. Então vamos dizer assim, o negócio vai só piorando, tá? Então vamos lá. O verso 15, né? Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Não esqueçam disso. Os juízos vão se intensificando à medida que a história caminha para o seu fim, né? O 15b, que diz assim, né? Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Os gafanhotos, lembra da aula passada, né? Que são demônios, né? Que saíram do poço, do abismo, que o Cristo tinha a chave e liberou, tinham limites bem definidos, e eles tinham um tempo de ação, né? Lembre-se disso, sobre o que podiam e o que não podiam fazer. Deus determinou o que eles podiam e não podiam fazer. Os demônios estão debaixo da autoridade absoluta de Deus, né? Até eles estão sobre as ordens de Deus e precisam cumprir os propósitos soberanos de Deus. Imagina nós que somos servos de Deus, né? Eles não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus, tá? Esses daqui que a gente está falando com referência são os gafanhotos, tá? Esses outros que a gente está falando, os cavalos, eles têm outro tipo de determinação, tá? Mas agora, esses cavalos, eles receberam poder. Os cavalos, os gafanhotos, eles não podiam matar os homens, mas os cavalos, eles receberam poder para matar a 1/3 parte dos homens, tá? Eles receberam mais determinação mais severas. Eu disse a você que cada trombeta, o negócio vai piorando. Há uma semelhança entre os gafanhotos da 5ª trombeta e os cavalos da 6ª trombeta, tá certo? Vocês aí estão ligados, né? Em ambos os casos, a natureza demoníaca dos seres torturadores, lembre-se que tanto os gafanhotos como os cavalos são seres torturadores do inimigo. São vistos em figuras de escorpião, tá? Em figuras de serpentes, no verso 3 e 5, né? Como figura de escorpião. Mas os cavalos são vistos também como figuras de serpentes, como o versículo 19. Em ambos os casos, o poder desses seres reside na cauda, tá? A cauda é venenosa, tá certo? Sua atividade é causar dano. O inimigo sempre, a atividade maior dele é causar dano. Lembre-se do verso 10:10 de João. O inimigo está para matar, roubar e destruir, única e exclusivamente. Ambos os textos falam de fumaça infernal, conforme está lá no verso 2, 17 e 18. Mas a intensificação do flagelo na 6ª trombeta é inegável. No lugar da tortura, tá certo? Do versículo 5, aparece agora a matança. O verso 5, lá, a tortura do versículo 5, do versículo 5, né? Lá, os gafanhotos do versículo 5, eles só torturavam, né? Na minha terra, como diz a história, eles só aperreavam o humano, que não tinha o Cristo. Mas aqui, nesse versículo, na 6ª trombeta, eles têm o poder de matar, é matança, é morte, tá? O juízo descrito na 6ª trombeta descreve guerra, gente, é matança, é morte, é ordem de morte, tá? Na guerra, o soldado vai para matar ou morrer. Então aqui a ordem é matar, tá? É matar. A 6ª trombeta fala da guerra espantosa, né? Abalarão o mundo, medidas, né? Uma coisa terrível. As guerras resultam na resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Lembre-se disso. O homem que não confessou Cristo, ele resiste a Deus, tá certo? Eles são anticristãos.
significam sempre que não quiseram ouvir, entendeu? Não quiseram ouvir a palavra. Então, terá que sofrer, infelizmente. Sofrer os tormentos que eles não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram ouvir sobre Cristo Jesus, sobre sua salvação. E agora, infelizmente, terão que sofrer os tormentos. O agente do juízo é uma multidão incontáveis. Lembre-se disso, no verso 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. Isso aqui é simbólico. É um número que a gente começa a estudar, é incontável. É incontável esse número, a gente não consegue contar. Entendeu? Então, João não vê o exército, ele ouve o número 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, um exército com 200 milhões de cavalos. É uma coisa incontável. Esse número é simbólico, tá? Representa uma multidão incontável desses cavalos que tem poder devastador de morte, que a cauda dele é comparada a leão. E leão tem poder de matar. E ele vai para a batalha com poder de dano, de causar morte. Tá certo? Então, gente, presta atenção. Não é brincadeira. Essa sexta trombeta é parada. É uma espécie de invasão demoníaca com sede de sangue que invade a terra. É uma cavalaria, não apenas atormenta, mas também mata uma terça parte dos homens, tornando os homens seres ferozes, malignos e violentos. Matando os homens como eles são seres ferozes, malignos e violentos. Os agentes do juízo transformam-se em máquinas assassinas. Versos 17 e 19. Os cavalos e os cavaleiros que vi, em minha visão, tinham um aspecto de uma couraça vermelha como fogo, azul escuro, amarelo como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia cabeça como leão, e da boca lançavam fogo, fumaça, enxofre. Vinham do inferno, gente. Eles são seres inatingíveis. Eles têm couraça de fogo. Não podem ser destruídos com armas convencionais. Eles são seres mistos, cavalos, leões, serpentes. Nenhuma descrição palpável eles conseguem ter. Então, eles são seres ferozes. Eles parecem leão, símbolos de força, ferocidade, poder destruidor. Né? Eles são peçonhentos como serpente. Eles são cavalos, têm grande poder destrutivo, são altamente letais e venenosos. Tá? Eles não são cavalos ordinários, são símbolos de máquina, né? Destrutivos. Tanques, caminhões, olha, são armas de guerra, como tanques, caminhões, aviões, combate de bomba, armas nucleares, químicas e biológicas, tudo misturado. Esses animais aqui, tá tudo misturado. Tudo que você conhece de arma, de guerra, eles têm juntos, tá certo? O poder dos cavalos, estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras e tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. Então, tudo que você conhece de arma, de exército, eles têm, tá? Eles flagelam e matam os homens, tá? Eles são espíritos malignos e agem nos homens através dos homens, atormentando e matando. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, né, de fogo, fumaça e enxofre que eles destilavam. 3 flagelos são mencionados, né? Fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visibilidade e o enxofre polui. O propósito dele era destruir, por meio deles, matar 1/3 parte dos homens. Isso fala das guerras como truculência, ferocidade e poder destruidor. Esses os animais, o animal da última trombeta, tá certo? O poder desse agente destruidor está na boca, tá certo? Eles têm a comunicação como o poder
destruidor. Eles dominam a imprensa. Eles controlam o mundo pela sua filosofia. O poder está na boca peçonhenta e na sua cauda. Eles têm o poder quando falam e através da cauda que destilam o veneno peçonhento. O juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático, ainda é limitado, né? Ainda tem chance para aqueles que desejam conhecer a Cristo Jesus. A ira de Deus ainda está misturada com a misericórdia que Deus pode distribuir através de Cristo Jesus. Deus ainda impõe um limite, né? Deus ainda impõe um limite. Esse limite não pode ser ultrapassado. É uma terça parte dos homens. Deus está no controle, né? Mesmo quando os agentes de juízo estão em ação, Deus ainda está no controle e ainda distribui da sua misericórdia, né? Essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo chegar. A sexta trombeta é a última advertência aos habitantes da terra. A advertência é a morte de uma terça parte dos homens. Um terço da raça humana é destruída, com o objetivo de levar os outros 2/3 ao arrependimento. Quando chegar a sétima trombeta, será tarde demais. A cena da sétima trombeta é a cena do juízo final. Então não haverá mais chance, conforme está em Apocalipse 11, de 15 a 18. A sétima taça falam da consumação da cólera de Deus, né? Conforme está em Apocalipse 15, 11. O propósito da sexta trombeta é dar aos homens uma chance de arrependimento até chegar a esse fim, né? A tragédia que desolam sobre a história não são frutos do acaso, nem apenas do desastre natural. Eles são trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento. O juízo mais severo não produz ainda o arrependimento do ímpio, por incrível que pareça. Os ímpios desperdiçam sua última oportunidade. Eles estão cegos, não percebem a mão de Deus no juízo sobre a história, né? A impenitência é a causa não somente do derramamento da taça da ira final de Deus, conforme está em Apocalipse 15, mas também é a razão da ira e do juízo final de Deus. O pecado da impiedade conduz ao pecado da perversão, ou seja, a idolatria produz a imoralidade. Infelizmente, o homem começa com o coração duro, né? Ter o coração duro. A falsa religiosidade, né, dos últimos tempos produz a falsa moralidade. A teologia determina a ética, a idolatria promove a imoralidade. Esse é o ensino de Paulo em Romanos 1, de 18 a 32, né? A idolatria conduz ao pecado da adoração a demônios, infelizmente, conforme versículo 20, né? Conforme versículo 20 do capítulo 9. Os ídolos são obra de mãos de homens, né? São feitas de ouro, de prata, de pedra, de pau, né? Eles não podem ver, nem ouvir, nem falar. Eles precisam ser carregados, né? Infelizmente. Os homens adoram a demônios, muitas vezes, né? Que são ídolos. As pessoas passam a confiar em ídolos feitos por próprias mãos humanas. São enganados por espírito de prostituição. E Deus não se agrada disso, né? Os ímpios quebram as duas tábuas da lei, né? Eles continuam quebrando, né? Conforme lá Êxodo, né? Eles deixam de adorar a Deus vivo para se prostrarem diante de ídolos, né? Quebrando os 2 primeiros mandamentos, né? Das tábuas da lei, né? Esse tempo do fim é marcado por intensa religiosidade, mas uma religiosidade falsa, infelizmente. A adoração a ídolos e a demônios. Os ímpios se enchem de perversão e transformam a sociedade em caos, conforme verso 21, né? Como diz o verso, também não se arrependem dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos, né? Não há respeito à vida.
conforme, né? As pessoas perdem o respeito à dignidade da vida, né? Existem vários assassinatos cruéis, brutais, né? A vida se torna sem valor. Não há respeito à lucidez, né? Há gerações entorpecidas, né? Drogadas. Infelizmente, as pessoas usam remédios para dormir, para se sentir bem, né? Infelizmente, né? Até para fugir da realidade da vida, né? Não há respeito à pureza moral, né? Os homens não respeitam o casamento, nem a castidade. A imoralidade a moralidade é repudiada, né? É uma sociedade pansexual, né? Rejeita o binário homem e mulher, infelizmente, frequentemente considerado um termo mais abrangente do que bissexual, infelizmente. Não há respeito à propriedade privada, né? Hoje em dia, até para se preservar essa propriedade, né, privada, né, a sociedade caotiza, né, explora-se, né, infelizmente, né, a desonestidade, a corrupção, né, os valores morais, né, são extremamente banalizados. Enfim, o ódio às pessoas mesclando, né, o veneno intelectual, infidelidade, a exploração do ser humano pelo ser humano, né, essa é o semblante da sociedade, infelizmente, né, a sociedade do fim, né, contra o qual se dirige a ira do Cordeiro, né, e todos os flagelos de Deus. O objetivo sempre presente de Deus, no entanto, é chamar o homem ao arrependimento. E é por isso que ele dá tempo e até faz um interlúdio, né, para chamar exatamente, né, as trombetas, é exatamente Deus chamando a atenção do homem para o arrependimento do tempo final. E aí vem, né, o capítulo 10, né, prelúdio da 7ª trombeta, né? Deus ainda dá um tempo maior, ainda um tempo, né? E aí o que é que nós vemos, né? E o que é que estamos falando, né? Por que tempo é esse, né? Estamos falando sobre a 7ª trombeta, né? Já soou 6 trombetas, né? Aguardamos agora a 7ª trombeta. As últimas 3 trombetas foram anunciadas como... As últimas 3, né? Foram anunciadas como os ais, né? Esses gafanhotos, né? Esses cavalos, né? Tanto sofrimento, né? A 5ª trombeta foram os gafanhotos saindo do abismo, vieram para atormentar os homens, que não tem o selo de Deus, né? A 6ª trombeta é uma cavalaria incontável, né? Infernal, né? Que mata a terça parte dos homens, né? Impenitentes. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os homens que não se arrependeram e não confessaram Jesus como suficiente Salvador. A 7ª trombeta aponta para o juízo final, então será tarde demais. O capítulo 7 e o capítulo 11 são um interlúdio, até o capítulo 11, são um interlúdio antes do juízo final. Assim como entre o 6º e o 7º selo haverá uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória. Também entre a 6ª e a 7ª trombeta haverá um interlúdio, com a mensagem do anjo forte, trazendo um livrinho aberto em suas mãos. O primeiro interlúdio salientou a segurança e a glória do povo de Deus. Esta agora descreve uma mistura de doce e amargo. A descrição do anjo forte. Vamos lá. Versículo 1. Versículo 1. Vamos lá. Há mais de 70 referências aos anjos no livro de Apocalipse. Vamos ver. Eles são um exército de Deus enviados para realizar o propósito de Deus aqui na terra. Anjos são espíritos misturadores ao nosso favor, conforme está em Hebreus 1,14. Leia lá, acompanhe lá. Mas um dia, no céu, nós iremos aprender, tudo o que eles fizeram por nós. E de repente, foram muitas e muitas coisas. Vamos lá. Os anjos são valorosos no poder. Salmo 103, 20. Mas há anjos mais poderosos que outros. Aqui teremos um anjo forte
E a sua descrição tem grande semelhança com o próprio Deus e o Cordeiro, mas ainda não deve ser o Cordeiro. Há semelhanças estreitas entre esse anjo e o próprio Cristo, mas não deve ser o Cristo. Contudo, no Apocalipse, anjos são sempre anjos, né? Cristo nunca é chamado de anjo. Esse anjo não recebe adoração. Lembre-se disso, que Cristo sempre recebe adoração. O Apocalipse nunca confunde o Senhor, que está sentado no trono, com os seus emissários que descem à terra. Esse anjo anunciará a 7ª trombeta, então virá o fim, conforme 1 Coríntios 15, 52. Esse anjo desce do céu envolto em nuvem. Vamos lá. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Está lá no verso 1, acompanha aí na sua Bíblia. Deus geralmente identificado com nuvens, né? Nós vimos esses fatos, Êxodo 16, 10, né? Deus conduzindo o seu povo. Nós vimos isso em Atos 1:9, quando Jesus foi assunto aos céus. E, né, quando Jesus está voltando. Aqui temos uma operação da santidade de Deus, simbolizada pelo rosto do anjo, né? O do juízo indicado pela nuvem, né? E da misericórdia e fidelidade do seu aspecto, do povo expressado. Aí nós vamos ver também o arco-íris, né? Esse anjo tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Verso 1, né? O arco-íris apresenta ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4:13. Né? Fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia. Lembre-se disso, né? Que lá no 4:3 a gente fala isso, que o arco-íris representa a graça, a misericórdia de Deus, antes de Deus distribuir, antes de Deus apresentar o juízo, Deus distribui a graça, né? E a graça simbolizada pelo arco-íris, né? Arco-íris simbolizava a aliança de Deus com os homens, que simbolizava a sua graça, né? Este anjo tem o rosto como o sol, né? Esta é a mesma descrição de Jesus em Apocalipse 1:16. Lembre-se disso também, tá? Então, quando Jesus apareceu em glória, na transfiguração, o seu rosto brilhava como o sol. Ninguém podia ver o rosto dele, né? Esse anjo tem as pernas como coluna de fogo, né? É uma descrição bem emblemática, né? Essa descrição semelhante descreve Cristo glorificado em Apocalipse 1:15, né? Onde ele pisa, ele queima e purifica, né? O fogo purifica, né? Fogo purificador. Esse anjo tem na mão um livrinho. Verso 2, né? Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que significa isso, né? A palavra grega livrinho, do verso 2, né, é diferente usada em Apocalipse 5:1. Livrinho não dá a ideia de rolo, tá? O livrinho está aberto no sentido de que seu conteúdo está conhecido, né? O rolo de 5:1 contém a revelação do propósito, da redenção e da justiça. Deus executa a história humana. O livrinho pequeno deve conter uma parte desse propósito divino. O outro identifica esse livrinho como a palavra de Deus, que deve ser comida e pregada no mundo, conforme o verso 11, né? Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes. Ezequiel 2:9 e Jeremias 15:16 e 17. Ambos comeram o livro e pregaram. O livro era a palavra de Deus, né? Então, o que é que quer dizer? A igreja é chamada a comer o livro e pregar para as gerações que se aproximam do fim. Este anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, conforme o verso 2. Deus manifesta sua reivindicação e propriedade sobre o mundo inteiro, né? Tudo que ele criou, né? Deus criou o céu, o mar,
e a terra. Então, tudo é dele, né? Deus reivindica tudo que ele criou, tudo é dele. Então, Deus está reivindicando tudo para ele, né? Nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era alvo. Mas agora Deus reivindica tudo para ele. Agora está em jogo toda a criação. Isso descreve que ele exerce poder sobre todo mundo, né? A sua palavra é para o mundo inteiro. O mar, a terra representa a totalidade do mundo criado. Deus está reivindicando tudo para ele, né? Este anjo tem voz como de leão, né? Verso 3. E deu um alto brado, como o rugido de um leão, né? Aí está no verso. A voz de leão é a voz do juiz que se aproxima. A plenitude do juiz se aproxima. Esta descrição é semelhante à que é dada a Jesus Cristo, né? Em Apocalipse 5:5, a voz de Deus é semelhante ao rugido de leão, conforme Amós 3:8. Quando Cristo brada, todo o ouvido e voz se cala. Quando Cristo brada, os 7 trovões, todos os trovões, a artilharia do céu estará pronta para agir. Esse é o sentido. Este anjo fala e ouve-se 7 trovões, verso 3 e 4, né? O 4 diz assim: logo os 7 trovões falaram. Eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disser os 7 trovões e não escreva. E não escreva. Não nos é informado, porque João agora não pode escrever. É um mistério, né? Este trovão são semelhantes à voz poderosa de Deus, que como um trovão, né? Este número, precisamente os 7, né? É visto 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres, 7 olhos. Estes trovões, né? Que 7, estão dirigidos aos inimigos de Deus. Tá? O contexto pode nos ajudar a entender porque sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse é para falar de um aviso eminente. O juízo de Deus se aproxima, é iminente, né? Então, essa revelação semelhante àquela que Paulo teve no céu não pode ser anunciada. Em 2 Coríntios 12:4, João entendeu e imediatamente obedeceu, não escreveu. A voz de Deus, geralmente comparada a trovões, né? Foi obedecida imediatamente. O fim não será mais adiado, né? O propósito divino será alcançado plenamente, né? Este anjo posiciona-se como a conquista universal. Agora, a conquista de Deus é universal, né? O que é que aconteceu? Quando esse anjo brada e João obedece, não escreve mais, né? Sabendo o significado, né? Dos 7 candeeiros, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, né? Mas não foi dado sobre o significado da mensagem dos trovões, né? Isso porque há outras forças trabalhando naquele momento, né? Naquele momento, tá certo? E aí o anjo está anunciando que não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo, mas Deus, o propósito dele vai ser cumprido, né? E Deus está se posicionando para quê? Para a conquista universal, que é o quê? A realização do juízo e aí o tempo dele de viver, e o povo dele que ele conquistou para o céu e o tempo inteiro dele, né? Então o anjo que tinha, né, no 10:5, visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou-se a mão direita para o céu. Por que essa mão levantada? Né? A postura do anjo, de conquistador, tomando posse do seu território. Né? Em breve, o anticristo vai reivindicar os seus domínios, né? Aqui. Mas ele reivindica o mundo inteiro. O anjo que Deus mandou fazer, executar, né? Vai reivindicar, né? Satanás ruge lá aqui na terra, né? Mas somente Jesus recebeu do Pai a herança. Só Cristo tem esse direito, né? A declaração do anjo, vamos ouvir a declaração do anjo. A solenidade de como o anjo declara a palavra de Deus, né? A declaração, verso, né? Vamos lá. Este anjo é Jesus, como faz um juramento em nome de Deus. Vamos ver lá. O juramento é feito ao Deus Criador, verso 6, né? E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há. O que contém, né, esse juramento? Tá certo?
Vários julgamentos já tinham sido feitos, né? Sobre a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. Mas o julgamento ainda estava por vir, né? O julgamento estava por vir. Vamos lá. E os pecadores pediram, né? Perdidos, tenham tempo para se arrepender. Será que eles tinham algum tempo ainda para se arrepender? Haveriam demora? O que é que ia acontecer, né? No verso 6, essa palavra não haverá, né? O que é que ia ter? Essa palavra não haverá mais demora, né? O cromos, né? O cronos, aliás, cromos não, cronos, o tempo, né? Significa também que a paciência de Deus não tinha mais limites, né? O soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus deu aos homens de se arrepender, estavam esgotadas. O homem chegou num ponto tal de insensibilidade, de endurecimento, que não há mais possibilidade de arrependimento. E aí que o anjo jura, não haverá mais demora para a 7ª trombeta. No confronto de Deus com os seus inimigos, a vitória de Deus será esmagadora. Quando a 7ª trombeta tocar, haverá o cumprimento total do mistério do juízo de Deus, tá? O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo, né? Deus está permitindo o mal aumentar até o mundo ficar amadurecido para o juízo. Este amadurecimento está chegando ao fim, né? Dias da voz do 7º anjo. A ideia é clara, mas simbolizava um período de tempo, né? Logo o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança final, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada aos seus servos e profetas. A ordem do anjo, qual é a ordem do anjo? Versículos de 8 a 11. Vamos lá. João recebe a ordem para comer o livro. Então, não era para parar de anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus era para continuar sendo anunciada, tá? Então não era suficiente para João ver só o livro. Ele precisava comê-lo, né? Quem não come o livro não pode pregá-lo, tá? A palavra de Deus é a alegria, era o prazer. É preciso entronizar essa mensagem, assimilá-la, né? A palavra de Deus é comparada à comida, a pão, a leite, a carne, a mel. É para colocarmos para dentro. Né? Jeremias e Ezequiel já tinham passado por essa experiência. Esse livro é doce ao paladar e amargo ao estômago. Né? A palavra de Deus é doce como mel. Não existe nada mais doce no mundo do que o Evangelho de Cristo. Mas logo que alguém se torna um cristão, começam os problemas. Nessa vida, tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Vem o sofrimento da perseguição, os 7 selos. Lembre-se disso. Quem quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Não deem ouvidos àqueles que dizem que o problema acaba quando você é convertido. A doçura não acaba, mas em seguida vem a amargura da perseguição. Mas Cristo está contigo. Tenha certeza, Cristo não vai te deixar, não te deixará de forma alguma. E a nossa vitória está exatamente aí, que Cristo não nos deixa sozinhos, não nos deixa sozinhos. A conversão nos encaminha à perseguição do mundo, mas nós não vamos ser perseguidos sozinhos. Cristo está conosco, o Evangelho é doce quando nós experimentamos, mas amargo quando vamos a implicações das perseguições do mundo. Mas Jesus chora conosco, como chorou por Jerusalém, pelos pecados do mundo.
como Jeremias chorou, como Paulo igualmente fez. Deus não deixa a gente passar as tribulações sozinhos. João é ordenado a continuar profetizando. É isso que Cristo quer que nós continuemos fazendo. Embora perseguidos, embora passando por aflições, como agora, uma pandemia, reclusos em casa, com muitos problemas, não deixe de profetizar, não deixe as suas esperanças diminuírem. Não fiquem abalados, né? Não deixe sua fé ser comprometida. Deus está conosco, vamos vencer. Essa é a palavra de Cristo Jesus, né? Então, no verso 11, determina o significado do livrinho. Ele é uma reafirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas está às portas. A época final dos dias da 7ª trombeta estão para começar. Neste período, a cólera de Deus será semelhante em proporções nunca vistas. É a visita disto, é a missão de João, é a mais uma vez confirmada. Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisará profetizar. Continue a sua obra, João. Continue a falar de Jesus. Escreve o que eu estou te dizendo, escreve esta carta, continue a sua obra. É impossível comer o livrinho e ficar calado, escreve aí. É impossível guardar essa boa e nova mensagem para si. O anjo comissionou João a profetizar novamente. Sua obra ainda não tinha terminado. Ele deveria profetizar não a vários povos, nações e línguas e reis, mas a respeito de muitos povos, muitas raças, muitas línguas, muitos reis, conforme Apocalipse 5:9. A profecia de João deve alcançar o mundo inteiro, até nós. Até hoje eu estou falando de Apocalipse. E essa promessa se cumpriu, porque até hoje eu estou falando deste assunto. Conforme o versículo 11. Revela que o trabalho da igreja continua. E nós estamos aqui, firme. Tão quanto João estava naquele dia que recebeu esta promessa, nós estamos aqui, firmes, falando desta palavra que João recebeu naquele dia, e nós estamos firmes. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima. Meu irmão, tudo que está aqui é verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Guarde a sua vida, guarde a sua fé. Fala, essa palavra é para ser falada. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para você. Que Deus guarde a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Um grande abraço.